Ok, pessoal, boa noite. Vamos começando mais uma aula exclusiva aqui com vocês, tá? Essa aula, ela faz parte do programa de mentoria online do Avalia que Trata, né, que é a minha mentoria online para fisioterapeutas, uma mentoria online gratuita que eu trago conteúdos de diversos tipos para que efetivamente a profissão do fisioterapeuta seja mais reconhecida, que você possa cada vez mais estar em alto nível dentro do seu âmbito de trabalho, seja com exercícios como no Pilates, seja na osteopatia, seja na terapia manual, e para quem é acadêmico, quem é estudante, também. Então, dessa forma, a gente vem com esse projeto há um ano e oito, e seis meses, mais ou menos, tá? E vem sendo muito gratificante isso, onde a partir desse projeto eu comecei a desenvolver os treinamentos online devido aos resultados que foram acontecendo e tem sido uma grata surpresa os resultados que vêm vindo para mim. Isso não só pelo feedback de todos os alunos, mas também pelo quanto eu tenho me dedicado para estudar, para oferecer o melhor para vocês. Porque quanto mais eu me comprometo com o conteúdo, eu tento oferecer o melhor possível para todos vocês. Então, dessa forma, hoje eu preparei um conteúdo massa sobre a disfunção temporomandibular e espero ajudar demais vocês dentro do raciocínio clínico, dentro de uma abordagem terapêutica diferenciada para que, de uma forma consistente, vocês possam entender a disfunção temporomandibular não só como um problema associado com a mastigação, com a boca, por exemplo, e sim com toda a sua globalidade, com todo o seu contexto envolvido. E, para quem não me conhece, eu sou Randy Marcos, sou fisioterapeuta, coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, da sede Recife, sou especialista em osteopatia, tá? Pela Associação Brasileira de Fisioterapeutas Osteopatas, do reconhecido pelo COFITO. Também tenho formação em quiropraxia clínica e desportiva e já fui professor assistente do método Busquet. Então, dessa forma, a gente vem trazendo as experiências para todos os alunos e todos os participantes. Então, antes de mais nada, algumas perguntas já foram enviadas para mim por e-mail e quem tiver perguntas, já coloquem aí no chat, porque eu posso já direcionar a explicação para esse ponto. Então, dessa forma fica mais fácil esclarecer as dúvidas de todos, tá? E todo o conteúdo que eu quero passar para vocês é para que vocês amanhã mesmo já possam olhar para o paciente e ver o quanto o paciente pode ter qualquer tipo de queixa orofacial, queixa de cintura escapular, queixa de dores de cabeças cranianas, né, enxaquecas, enfim, e você possa já entender de uma maneira diferente e ter um raciocínio diferenciado nesse aspecto. Então, para que a gente possa começar isso de uma forma consistente, eu vou mudar aqui o plano, tá? De a imagem que eu quero, tá? Então, vamos lá, trazer aqui, inverter a câmera e trabalhar um pouco em cima de vocês aqui para anatomia, tá? Pronto. Pessoal, é o seguinte, para que a gente possa entender a articulação temporomandibular e as disfunções, né, da articulação, eu queria trazer um pouco de anatomia para vocês. E para trazer um pouco de anatomia, eu vou fazer um simples desenho onde a gente traz aqui o processo mastoide, a porção do temporal
relacionada com o occipito, tá? Mais acima, a porção que se articula com a parte posterior do osso temporal, tá? E aqui a gente sobe para a porção que vai trabalhar direto com a parte parietal, mais o corpo do parietal. Mas nessa região, nós temos a região que vai ter o esfenoide como principal ligação. Então, dessa forma, a gente tem o temporal, aqui nessa região, uma conexão direta com o esfenoide, mais acima, aqui, o parietal, tá? PP aqui que eu vou colocar, tá? P é a porção parietal posterior e aqui a região occipital, tá? Dessa forma, nós temos todas as relações anatômicas aqui, já do parietal com o temporal com o occipital e o temporal com o esfenoide. Esses três ossos estão diretamente associados com as disfunções da articulação temporomandibular. Mais abaixo aqui, um pouco mais afastado para ficar mais lógico para vocês, tá? Antes disso, eu gostaria de colocar aqui duas estruturas, que é o ramo zigomático do temporal e a entrada aqui nessa região, aproximadamente, da entrada do ouvido interno. Então, nessa porção inferior aqui da fossa mandibular do osso temporal, nós temos o côndilo. Mais para frente, nós temos o processo coronoide da mandíbula, que desce e vai formar toda essa região. Tá? Então, aqui nós temos a mandíbula. Relacionando-se direto com o côndilo da mandíbula, nós temos uma estrutura aqui, denominada de disco. Então, é uma articulação que possui um disco entre as suas superfícies articulares. Existe, desde já, uma relação entre côndilo e o disco, o menisco, na verdade, que se chama, e o menisco com a glenoide, né, com essa cavidade aqui mandibular. Dessa feita, nós temos alguns movimentos que depois eu vou falar com vocês, tá? E existem as estruturas relacionadas com a cápsula, que estão diretamente conectadas aqui. Esta conexão do disco, além de ser pelas membranas e tecidos cápsulo-ligamentares, tá? Também pode ser, deixa eu só autorizar mais pessoas que estão aqui aguardando, tá? Também pode ser fixado esse menisco por uma musculatura. Existe uma musculatura aqui posterior que é direcionada horizontalmente, e eu vou fazendo esse movimento um pouco mais aqui, que é denominada de pterigoide externo.
Vamos lá. Ou pterygoide lateral. Esse pterygoide lateral, ele vem dentro dessa dinâmica, se inserir na face lateral, por isso que é lateral, dessa relação anatômica aqui, ó, do osso esfenoide. O osso esfenoide tem uma porção inferior, que são os processos apófises pterygoideias, tá? Tem a ver com os pterygoides, exatamente isso. E aí, esse pterygoide lateral vem e se insere nessa estrutura. Tudo bem? Seguindo nessa pegada aqui, a gente tem algumas outras estruturas, como mais externamente, saindo dessa região e passando também por essa região, nós temos nada mais, nada menos do que o superosso, denominado de masseter. Ele passa e vai se inserir exatamente nesse processo zigomático do osso temporal e também em uma parte desse osso que segue para os ossos da face, certo? Dentro desse contexto, nós temos já aí o masseter, e o pterygoide lateral. De uma forma bem clara para vocês observarem, dos músculos mastigatórios nós ainda temos internamente, eu vou colocar de outra cor, mais ou menos paralelo a essa região aqui do ângulo da mandíbula, nós temos, ó, subindo diretamente para o processo do pterygoide. Opa, caiu aqui um pouco. Do processo pterygoide, o músculo parceiro do masseter. Parceiro por quê? Porque ele está extremamente relacionado com essa estrutura, principalmente no movimento de fechamento da boca. E aqui a gente tem o pterygoide interno ou medial. Tudo bem? Partindo desses músculos mastigatórios, nós temos um dos principais, que é o osso, o músculo temporal. E o músculo temporal, ele vem, vou colocar de outra corzinha aqui, essa mesma, dessa porção do processo da mandíbula, tá? E vem para a porção anterior, com relação direta com o esfenoide, mas também nós temos outra porção que segue para a posição de área escamosa do parietal, parte escamosa do temporal, para essa parte também escamosa do parietal. E a trama posterior, que segue aqui posteriormente. E aí nós temos o músculo temporal. Se formos pensar tradicionalmente, aí acabava a nossa relação.
Daí a gente já está vendo que as disfunções temporomandibulares vão ter conexões diretas com os ossos do crânio. Então, se eu tenho história de queda, de pancada, de comprometimento funcional dessas estruturas por qualquer tipo de alteração, eu vou sim ter sofrimento dessa articulação. E existem movimentos específicos que sofrem. Esses músculos mastigatórios, eles possuem uma inervação, o quinto par de nervo craniano, denominado de trigêmeo. Porém, o trigêmeo tem três partes, na verdade. O que chama de V1, que é o núcleo, a porção oftálmica. A V2, que é a porção maxilar. E a V3, que é a porção mandibular. Esse ramo é o responsável pela inervação dos músculos mastigatórios. Ok? Seguindo esse raciocínio, além do crânio, nós temos outras estruturas aqui abaixo que têm relação com a ATM, como um ossinho belo que fica no meio da região do pescoço, aqui na garganta, denominado de osso hioide. O osso hioide, ao estar localizado aqui embaixo, ele não fica solto. Primeiro, ele tem conexões diretas inferiores, que são ramos para baixo, denominados, primeiro, o homo hioide, em relação direto com a escápula, fazendo alusão ao seu nome antigo, né, denominado de omoplata, certo? Nós temos aqui o externo hioide, que conecta com a região do tórax. E nós temos também o tireoide. Já conectando o hioide a essa porção mandibular, nós temos primeiro as estruturas horizontais, que aí eu vou mostrá-la para vocês aqui. Uma estrutura que ela vem basicamente aqui tem a RAF, né, no meio, e esse músculo vem desta maneira. Que músculo é esse? É o denominado milohioide, com relação muito íntima, tá? Com a língua e o assoalho da boca. Além desses músculos aqui no assoalho da boca, nós temos outro músculo que se divide em dois, e por isso o nome dele é digástrico. O ramo anterior, e aqui nesse ramo anterior nós temos um septo que conecta ele com o ramo
posterior. Tudo bem? Vai lá para o temporal. Nessa estrutura também, nós temos o estiloioide, que parte da projeção do osso temporal, denominada processo estiloide. Então, aqui, eu vou trabalhar o estiloioide com esse movimento. Então, nós temos miloioide, digástrico, e o estiloioide. Tá? O digastro ele tem duas porções, a anterior e a posterior. A anterior possui a mesma inervação, a V3. Porém, o digastro já é do sétimo par, tá, pessoal, do nervo craniano, o nervo facial. Então, veja que legal. Nós temos esses músculos no assoalho que vão estar exatamente aqui. Então, a gente vai ter as estruturas aqui do assoalho. Boca, tá? Com a RAF, ele conectando-se aqui. Miloioide. Nós temos o digástrico, partindo de forma mais grosseira para cá, para essa região, tá? E seguindo para a posterior, a sua conexão lá atrás no temporal. Associando a ele, nós temos, seguindo para o processo estiloide, o estiloioide. Então, dessa forma, a gente tem os músculos responsáveis pelo fechamento da boca, sendo o masseter, vou botar aqui o Fzinho ao lado dele. O Fzinho de fechamento. Pterigoide interno, fechamento. E o temporal aqui, ó, fechamento. Vejam que são músculos com vetores para cima de contração. Ok? Já os músculos associados com abertura, olha, ele tem um vetor que puxa, que translada isso para frente. O pterigoide lateral e os músculos do assoalho, principalmente o digástrico, aqui, ó, anterior. Cadê? Gástrico. Assim como o miloioide dessa região, que faz força aqui para baixo. Então, galera, olha como tudo isso se desenha. E essas estruturas aqui embaixo têm a ligação direta com cintura escapular. Com gradil costal. Dessa feita, todas as alterações vinculadas com o símbolo do membro superior, crânio, garganta, língua, podem afetar a ATM e gerar assimetrias. Uma das coisas mais comuns que acontecem, que aí para vocês terem uma noção básica, são as quedas, né? Quem vem lá escorrega, a famosa queda
Queda na banana, escorrega na banana e cai. Pá! Bate o quê? Essa região posterior da cabeça. Aqui, entre o occipital e o temporal, existe o forame jugular. Essas alterações por trauma podem acarretar conflitos nessa região, interferindo na passagem dos nervos que vêm por aqui. E adivinha um dos principais nervos que saem daqui e que altera a função da articulação temporomandibular. Quem adivinha aí? 11º par craniano, o nervo acessório ou espinhal. Esse, juntamente com o 10º par e o 9º par espinhal ou acessório, vago ou glossofaríngeo. Esses músculos, esses nervos afetam diretamente e em especial o espinhal, ele afeta devido ao comprometimento no tônus de um músculo que vem aqui para baixo. Quem adivinha que seja? É com esternocleido-occipitomastoideu. Então veja que coisa interessante. Se eu aumento o tônus do ECOM, torcicolo ou assim por diante, eu vou tensionar o processo mastoide que vai interferir diretamente na mecânica dessa região. Eu vou fazer o que a gente chama trazer, né, o temporal em uma rotação externa. E aqui, ó, comprometendo essa passagem e gerando várias disfunções. E o ECOM tem feixes que vão esternocleido, ou seja, externo e clavícula, occipitomastoideu. A clavícula está relacionada com quem? Cintura e escapular. Os movimentos da acromioclavicular, movimentos finos da articulação do ombro. Então, esse tipo de conhecimento vocês precisam ter. Paciente que tem frouxidão ligamentar no ombro, paciente que tem história de alterações graves no membro superior, fraturou a clavícula por queda, enfim, muita coisa pode estar afetada com isso. Altera tônus de músculos importantíssimos. E aí esses tônus alterados geram dores e disfunções que podem afetar até lá, ó, o esfenoide, que nada mais, nada menos tem relação com outro osso aqui chamado de etimoide, e compõe a passagem ali das fossas nasais. O esfenoide também faz parte do fundo de olho, do fundo da órbita. Vou botar aqui, órbita. E aí, se eu tenho uma alteração de posição do temporal devido ao ECOM, eu posso interferir diretamente, porque se o temporal roda para cima, por exemplo, por qualquer tipo de alteração ou disfunção,
ele vai fazer feito uma catraca, uma roda denteada. Vai jogar o esfenoide para rodar para baixo. É como se fosse uma direção. Ó. O esfenoide roda para cima, o esfenoide roda para baixo. E vamos continuar aqui, né? O etimoide roda para cima. Veja como isso pode estar afetando aí, tá? Porque existe a conexão direta entre essas estruturas. Isso é só um exemplo de como isso funciona para vocês, tá? Logicamente que essa influência não é tão direta, porque aqui ela pega apenas na asa, na parte lateral do esfenoide, mas isso é bem claro quando a gente tem a articulação daqui, ó, do occipital, que aqui dentro, vamos lá, fazer algo bem surreal para vocês. Aqui dentro, ele se insere com essa porção do esfenoide. Ficou top, hein? Olha aí. Aqui é o que a gente chama de SEB, sincondrose esfenobasilar. E aqui dentro é onde fica uma bolinha bem legal que controla simplesmente tudo da gente, a hipófise. Então veja como isso é fantástico, cara. Então as disfunções de mobilidade do corpo de cintura escapular podem estar afetando diretamente essa harmonia do corpo e possivelmente gerando cefaleia, enxaqueca, vários tipos de sintomas, tá? E aí, além de todas essas estruturas, superficialmente aqui, a gente ainda tem um músculozinho bem conhecido, chamado de platisma, né? Tá? Então vejam como isso é fantástico. Então, só para a gente pensar um pouco nos movimentos, tá? Nós temos essencialmente alguns movimentos, a abertura e o fechamento. A abertura, voltando, nós temos o digástrico, feixe anterior, e o pterigoide lateral, ok? O fechamento, o temporal, o masseter e o pterigoideu interno. Já em relação aos outros movimentos, a protrusão, por exemplo, que é um movimento de colocar a mandíbula para frente, nós temos essencialmente a ligação direta apenas entre os pterigoideus, ok? E a retropulsão, os músculos posteriores mais associados com a porção de fechamento da boca. Nós temos a porção posterior do temporal, ó, que aí, ó, puxa para trás, posterior do temporal. Assim como a gente tem a porção profunda do masseter, que também puxa para trás, e o ramo posterior do digástrico. Então, essas estruturas fazem esses movimentos acontecerem, tá? E dessa forma, os movimentos vão trabalhando em harmonia dentro do corpo do paciente, tá certo? Então, fixem bem essas imagens, que agora eu vou voltar aqui para vocês verem umas imagens relacionando trigger points. Trigger point de temporal e trigger point de masseter.
Trigger point do masseter, principalmente essa porção mais aqui, ó, superior, ela dá sensação e irritabilidade nos dentes, mas sendo na porção superior do maxilar. Essa região inferior é o trigger point mais inferior do ramo do masseter, tá? Já o temporal tem outras zonas bem legais de dores que direcionam exatamente para dentes específicos de acordo com o ramo da mandíbula. Então, eu vou voltar para outra câmera para que vocês vejam essa imagem aí, tá? Pronto, jovens. Vamos ajeitar isso aqui. Deixa eu ver que está dando um eco aqui para mim. Pronto. Ok. E agora eu vou mostrar para vocês a imagem que eu quero aqui do trigger point do masseter. Tcharam! Simplesmente sensacional. Olha, deixa eu ajeitar isso, senão não vai ficar bom. Peraí. Deixe-me ajeitar tudo isso. Tirar todas as abas aqui. Acho que agora vai. Ok. Então, a gente vê aqui claramente essa imagem do masseter, o seu trigger point, gerando dores nos dentes, né, na região anterior e lateral da maxila. O trigger point nessa região posterior, ele tem relação com as dores e sensibilidades na porção inferior, tá? Para que vocês vejam outra imagem bem legal, para quem participa lá do grupo do Telegram, assim que acabar aqui, essas duas imagens vão lá para vocês, tá certo? E para vocês baixarem e ter acesso também a esse conteúdo. Eu vou mostrar outra imagem aqui. Vocês vão gostar bastante também. Espera aí. Agora vai. Veja essa que top. Então, trigger point na porção anterior, tá? Do temporal, nós temos dor na fronte, na porção, exatamente, ó, de onde todo mundo sente aquelas dorezinhas de cabeça. E região mais anterior dos dentes, a porção mais média, gerando dores na região lateral dos dentes e também a posterior, gerando dores e queixas aqui na porção posterior. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar aí para vocês como as disfunções musculares, musculoesqueléticas podem ter relação com isso. E o mais interessante é entender também as relações das disfunções com os movimentos da articulação temporomandibular, tá? Nós temos algumas relações diretas, principalmente com a abertura. Quando nós temos a abertura da boca, tá? Que você vai, quando abre a boca e sente o clique, a dor, o ressalto, nós temos uma relação direta com o pterigóide lateral, tá? Com alterações do pterigóide lateral, onde a gente começa a ver algum tipo, a observar algum tipo de sofrimento e comprometimento dessa região. E o que é mais interessante é porque isso compromete sensivelmente a qualidade
de vida, qualidade de função de todos de toda a mecânica da articulação temporomandibular. É também uma relação muito direta com as degenerações do disco, né? E essa posição de abertura pode gerar um comprometimento. Já as aberturas forçadas pode alterar um pouco a relação disso entre o côndilo e a cavidade da mandíbula. A gente tem um conjunto de movimento bastante dissociado. O deslizamento, tá? Que é essencialmente realizado pelo movimento de protrusão e retração, tá? De colocar a boca para frente, a mandíbula para frente e a mandíbula para trás, tá? Nós temos aí uma relação direta com a articulação temporomeniscal, ou seja, do temporal com o menisco. Já o movimento de rotação, né, que existe dentro da articulação no momento de abertura, que quando abre, ele desliza para frente e roda no sentido horário, tá? Então, se ele roda no sentido horário, a rotação é posterior, tá? Embora vá para frente. Existe uma rotação posterior e ele vai para frente. O seu eixo de atuação é, né, atravessando um eixo transverso, atravessando por dentro da boca, embaixo da base do crânio. Então, dessa forma, você precisa conectar e interligar todas as estruturas e ver. E para realizar a abertura, você tem deslizamento e rolamento. Para realizar a protrusão, você tem apenas o movimento de deslizamento, protrusão e retração dessas estruturas. E dessa forma, quando a gente utiliza na abertura, nós temos os músculos, né, supraioideus, o digástrico e também o pterigoide lateral. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algumas coisas aqui para falar com vocês, mas eu acredito que não. Uma das coisas bem interessantes, tá, que eu queria passar de imediato para vocês são as relações da cintura escapular mesmo com o que é mais para o dia a dia da gente, né? Com as alterações da TM, que é essa relação do homoióideo, do externo ióideo e toda essa gama de feixes proprioceptivos que existe. A articulação temporomandibular, a articulação, o sistema estomatognático, ele é muito proprioceptivo, tanto que, dependendo da forma que você mastiga, da forma que entra em contato os dentes, se você tiver mau contato, você gera uma alteração e uma torção de todo o eixo craniano. Por exemplo, se eu tiver um contato precoce do meu lado esquerdo, a tendência é que esse maxilar se comporte em extensão, alterando todo o funcionamento desse hemicrânio, enquanto esse outro lado se comporte em flexão. Esses movimentos são adaptações exatamente devido a um contato precoce, e aí as musculaturas, os eixos de movimento começam a ser influenciados devido a essa alteração. Então, aquelas obturações, amálgama demais que ficam, né, nessa região podem comprometer sobremaneira o funcionamento do corpo. Então, galera, dentro desse contexto de disfunções de ATM, eu queria passar exatamente um raciocínio clínico e lógico para vocês sobre o funcionamento dessas articulações e desse jogo de tensão que existe, para que você, quando observe o paciente, já pense duas vezes em todas as disfunções e tenham capacidade de analisar. Então, essa é a proposta da mentoria online, essa é a proposta do meu treinamento online, o Up Assessment, que finalmente a gente fechou a última turma. Foi extremamente gratificante para mim esse último treinamento online gratuito, onde várias pessoas assistiram, mandaram informações, e agora a gente está com um seleto grupo de pessoas que resolveram, né, se dedicar, resolveram fazer parte dessa quarta turma, que já está interagindo
no nosso grupo da turma e que em breve eles vão estar cada vez mais interagindo aí com vocês também, colocando os depoimentos que eu tenho certeza que vão ser reveladores. E o mais impressionante é que vocês não sabem, eu tenho um uruguaio nessa turma. E o uruguaio entende até português, fala português, o Juan, tá? E é bastante gratificante mesmo ter uma pessoa fora, um participante fora do Brasil fazendo esse curso. Isso mostra que o conhecimento ele ultrapassa as barreiras e principalmente quando o conhecimento que a gente faz é de alto nível, é para trazer uma renovação de todo esse modelo de fisioterapia que a gente trabalha, né? E deixa eu ver algumas perguntas aqui. Bruno Teixeira colocou abertura, primeiro desliza depois, fechamento desliza e rola depois para fechar. Primeiro tempo de abertura, um movimento conomeristal. O segundo tempo de abertura é o têmporo meniscal. Sempre o que é que a gente tem o que entender, tá? Após não sei, fibromialgia tem relação. Vamos lá. A pergunta de Ana eu não entendi, da Ana eu não entendi. Vou aqui falar com o Bruno, tá? Bruno, cara, para que haja efetivamente o movimento, a gente tem que entender qual é a necessidade de que haja a realização de cada movimento, tá? Se eu tenho uma estrutura que, não é, precisa essencialmente abaixar, né, e ser colocada para frente, tá? Para frente, tá? Nós temos que desenvolver um eixo mecânico que favoreça isso para que ele possa ser puxado. Então, primeiro ela roda no sentido horário, ou seja, posterior, e depois desliza. Quando eu rodo, eu encaixo e direciono a articulação para o movimento e deslizo através da força do pteregoideu externo. E para voltar, é a mecânica oposta, entendeu? E dessa forma, se encaixa direitinho para poder ter um funcionamento íntegro, né? nesse processo. Sobre a fibromialgia, Janaína, então, eu acho que o contexto da fibromialgia para a ATM ele é muito complexo. Eu acredito que a disfunção craniana em si tenha mais relação com a fibromialgia do que a ATM. E a disfunção de ATM venha nesse processo como algo por tabela, entendeu? Dessas disfunções, tá? Carlos querendo falar sobre o zumbido. Então vamos fazer o seguinte, o Carlos quer falar sobre o zumbido aí. O zumbido, Carlos, a disfunção de toda essa região de ouvido envolve muito a mecânica e o equilíbrio do osso temporal, tá? Zumbido, vertigem, enxaqueca, mexe muito com o temporal e todos os nervos que passam por ele. Dentro do osso temporal, pelo osso temporal passa o trigêmeo, passa núcleos do nervo facial, e isso gera muitas alterações e tem relação sim com o zumbido, tá? Com toda a inervação dessa região. E aí é preciso devolver a mobilidade dessas estruturas, ver quais são as estruturas que estão fixando, se tem relação com a sutura parietal, com a sutura occipital, com o esfenoide, com a mandíbula, com a maxila, com o zigomático que eu falei lá, tá bom? E isso, corrigir isso e as compensações vai ajudar assustadoramente. Fora que todo o posicionamento também de cervical pode estar diretamente relacionado com isso, tá bom? O uso de aparelhos dentários pode causar disfunção. Na verdade, a necessidade, muitas vezes, do aparelho dentário já está associada a alguma possibilidade de disfunção, tá, Bia? Então,
já é uma tentativa de corrigir isso, porque a gente tem algumas rotações de dentes associadas com alterações mecânicas mesmo do corpo, da língua, de tudo, dessa região que vai torcendo essa raiz dos dentes. Mas o mais interessante é tentar corrigir todas as disfunções para poder colocar qualquer tipo de aparelho ortodôntico para que ele evolua de uma maneira mais rápida e consistente, tá? Após uma queda para trás, a Ana Carolina colocou aqui, uma semana depois, o que priorizar no atendimento? Relaxar a dura mater, terapia de crânio sacral e avaliar e tratar as tensões da TM, músculo, tensão. Então, Carol, a gente precisa entender e avaliar se as suturas estão presas, né? Então, essencialmente, a gente precisa liberar essas suturas. Occipito mastoide, se tem encastramento na região de base de crânio, principalmente a compressão de SEB lá, a região de cervical alta, como é que está se encaixando, a sutura occipitomastoide, occipito parietal, todas essas regiões de sutura inicialmente precisam ser analisadas, tá? E ver se não tem nenhuma outra disfunção. Agora, se o paciente tem qualquer tipo de alteração mais sistêmica, como você está falando aqui, que é apenas a dor de cabeça, e precisa avaliar essa questão da base de crânio com a cervical, mas, acima de tudo, ver se essas suturas estão bem soltinhas, estão equilibradas, estão com movimento, e internamente como está o comportamento com a SEB, né? Se uma pancada ela não encastrou, né? Ficou muito justa, gerando uma síndrome compressiva, que a gente chama compressão lá da SEB, tá? E aí, após uma semana depois, eu acredito que trabalhando as suturas, desencastrando isso, eu acho que é bem mais fácil você conseguir resultado. Eu acredito que trabalhar isso das suturas, eu acho que vai te dar um bom resultado. E também a questão do espasmo, né? Essa questão de tensão de ECOM por conta da fixação do whiplash, né? Que gera toda essa região de musculatura de trigger point, podendo gerar essas dores para cima. Eu posso até mostrar aqui, eu vou sair da outra aqui, peraí, 2 segundos, e vou mostrar uma imagem aqui do ECOM para vocês, que eu tenho depois. Aqui, o ECOM. O ECOM gera, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Então, o ECOM gera essas dores aqui, tá vendo? Então, a gente tem dor supraorbital, dor em cima da cabeça, dor em região, aqui, ó, em cima da cabeça, supraorbital, em região de ouvido, mandíbula, tá? Tem outra também aqui, outra foto também. E tem outra aqui, ó, mais dentro do ouvido, em cima da fronte. Então, as tensões do ECOM, eles são bem importantes e pode estar relacionado com essa fixação e esse encastramento aí. Tenta dar uma olhada nisso, que eu acho que é bem interessante, tá? É bem interessante. E aí, galera, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, tá?